Paz do Senhor, meninas, bem-vindas ao nosso culto de consagração. Mais um dia na presença do Senhor Jesus. Hoje, dia 27 de abril, estamos aqui para compartilhar 10 minutinhos para vocês refletirem na presença do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesse momento clamamos pelo poder do sangue de Jesus. Pedimos que o Senhor esteja conosco neste momento em que entregamos o nosso coração a Ti. Pai amado, revela-se a nós. Coloca, Deus, todo o nosso entendimento na Tua palavra. Que não sejamos nós a ouvir, mas que nossos ouvidos se abram para o que vem de Deus, para o que vem dos altos, para o que vem do céu. Pai amado, ensina-nos a adorar, ensina-nos a ouvir e sentir a Sua verdadeira palavra. Sê conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Eu estou muito feliz hoje, é um dia muito especial para mim, estar participando aqui, conforme a gente participa toda segunda, né? Mas o Senhor hoje me aprove a ideia de gravar esse videozinho, né? Para a gente estar aqui dividindo esse momento. E eu queria estar falando com vocês sobre a promessa do Senhor, né? Sobre a promessa de Deus nas nossas vidas em momento de pandemia, em momento de muito questionar tudo que está acontecendo, em momento de muito questionar as coisas que estão vindo, né, sobre a nossa vida. Então eu estava orando ao Senhor e ao mesmo tempo que eu estava conversando com Deus sobre a minha vida, eu estava conversando com Deus sobre as promessas de Deus na vida da gente, né, na nossa vida no dia a dia. Então eu quero falar com você, mulher que está aí, mulher que trabalha na obra do Senhor, mulher guerreira, mulher que se dedica à obra, que está todo dia na presença de Deus, né, ofertando a Ele todo o seu tempo, o seu coração. A todas vocês que eu conheço, né, as que participam do Aliançadas, as que participam do nosso coral, as que participam do louvor, né, as meninas que estão conosco, né, as varoas de Deus, né, aqui da consagração, todas nós, todas, sem medida, sem exceção de nenhuma de vocês, todas nós que trabalhamos de alguma forma na casa do Senhor, na obra do Senhor, né? O Senhor me deu essa palavra sobre quando o Senhor entra em aliança com Abraão. O Senhor entra em aliança com Abraão. Em Gênesis 15, versículo 12, né? A palavra diz assim: ao pôr do sol, caiu em profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tente a sujeitar-te, e depois sairão com as grandes riquezas. E tu irás a teus pais, e serás em resultado e tu serás sepultado em de toda velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um forageiro fumegante a uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O Queneu, o Quenezeu, o Cadonimeu, o Eteu, o Ferezeu e os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgaseu e o Jebuseu. Aqui o Senhor está falando para a gente, está dizendo, né? Aqui atrás o Senhor faz uma aliança com Abraão quando chega, o Senhor chama, né? E promete a ele a terra prometida, a terra de Canaã, né? Lá em Gênesis 13 o Senhor faz essa promessa a Abraão, Gênesis 13 e 15. Mas o que eu vim falar com vocês aqui em Gênesis 15, quando ele fala, Deus anima Abraão e lhe promete um filho. Esse filho dessa promessa, todo mundo sabe, né? Que é o Isaac, o filho da promessa, né? Mas a gente tem uma maneira de se colocar diante das promessas de Deus, como se as promessas de Deus tivessem que vir à nossa vida em nosso tempo e modo. Nós não temos como precaução, respeitar, alinhar e aprender qual é o tempo de Deus para nossas vidas. Nós, como mulheres que somos aceleradas, que estamos vivendo o nosso dia a dia, todos os dias, que estamos vivendo na presença do Senhor, temos esse costume de querer que o nosso tempo e modo sejam o tempo e o modo de Deus. O tempo, como é que trabalha esse tempo, Elana?
Esse tempo trabalha da seguinte maneira: eu preciso dessa bênção agora, eu preciso que o Senhor libere para mim isso agora, eu preciso que o Senhor esteja fazendo esse milagre hoje, eu preciso que Deus venha, entre com providência na minha vida hoje, senão não vai ter mais jeito, senão eu não aguento mais, eu não aguento, as minhas forças estão se esgotando. Né? É bem assim que a gente faz, é assim que a gente quer, é assim que a gente vive, é assim que a gente sente, né? O tempo de Deus. E a gente não entende, né? O modo de Deus trabalhar. A gente quer que o modo de Deus seja o nosso modo. De que modo que é esse modo? Tem que ser tirando o seu marido da bebedeira e colocando dentro de casa como um santo. Tem que ser tirando os seus filhos da rebeldia e colocando debaixo da sua autoridade como fiéis cães. Tem que ser com o seu patrão, deixando de pegar no seu pé como um algoz perseguindo a sua própria vítima. Esse é o nosso modo. Nós queremos que o modo de Deus trabalhar seja realmente no modo em que nós entendemos a palavra. Mas Deus nos mostra que o modo de Deus trabalhar não é assim, que o tempo de Deus trabalhar não é assim. Sabe como é que eu descobri isso? Colocando a minha vida no altar do Senhor, colocando a minha vida diretamente nas mãos daquele que pode mudar tudo. Então, amadas, eu quero deixar para vocês aqui um recado. Quando Deus promete esse filho a Abraão, ele tem junto com ele uma esposa já constituída e aliançada pela aliança com Deus, porque ela já era esposa, é Sara. Então, receba essa palavra aí que eu vou lançar na sua vida. Você que está trabalhando na obra do Senhor, que não tem o seu esposo, que não tem o seu filho, que não tem a sua filha, que não tem um ente querido que você queria muito que tivesse. Entenda o que Deus vai tratar com você agora. Entenda. Sara, ela já era mulher de Abraão, ela já era a esposa dele, ela já tinha uma aliança com ele, porém Sara duvidou dessa promessa, né? Ela já tinha aquela idade avançada demais e na cabeça e nos olhos dela, aquilo que seria promessa de Deus era algo totalmente impossível, era algo que jamais aconteceria. Como Sara, tão velha, poderia gerar, né? Mas o que eu quero chegar com vocês é o seguinte: Deus, quando fez essa promessa, ele tinha o alvo, Sara também, porque ela fazia parte da promessa. Sem Sara, a promessa do Senhor não tinha como acontecer, né? Sem Sara, aquela profecia, né, em que Abraão ali diria que ele seria pai de grandes nações, né, que ele seria o pai de uma nova geração, não poderia acontecer. Mas aí eu fiquei perguntando, Senhor, por que ela desacreditou? Por que Sara precisou pegar Agar, deitar Agar no leito de Abraão para que gerasse um filho que não era o filho da promessa? Para que Agar precisou fazer esse filho nascer dela, né? Para que Sara precisou desobedecer? Porque Sara não cria. Sara não tinha sido a profeta escolhida. Ela não tinha recebido a bênção diretamente do Senhor. Ela não tinha sido o alvo da profecia que o Senhor tinha dado. Sara não estava entendendo porque ela não estava vivendo no tempo da promessa. Ela não estava vivendo debaixo da autoridade do Senhor. Sara, com aquele pensamento, com aquele riso, com aquela dúvida, ela não tinha entendido o chamado que Deus tinha para a vida dela ainda. Por quê? Porque ela só estava olhando para Abraão, ela não estava olhando diretamente para Deus. Então, irmãs, pega aí a palavra. Você que é casada, você que tem seu marido, você que tem seus filhos, o Senhor deu a promessa para a tua vida, o chamado foi para você, mas quando o Senhor faz esse chamado, ele alcança a casa toda, porque a casa toda faz parte da palavra que foi lançada, da profecia. Quem vai pagar o preço é você. Quando Abraão precisou levar Isaac até o altar, foi ele quem pegou o menino pela mão e subiu. Talvez Sara estivesse em qualquer lugar passeando, talvez Sara estivesse em qualquer lugar fazendo as suas coisas cotidianas e não tenha prestado atenção que talvez aquele dia fosse o dia em que seu único filho morreria. Porque ela ainda não estava ligada, mas ela fazia parte da promessa. Ela fez parte daquele momento, ela teve que estar lá. Depois Deus trata com Sara ao longo do caminho, mas até esse momento da Sara conceber, dela ter, depois de o Abraão fazer esse sacrifício, levar o menino até o altar, dizendo Deus proverá o cordeiro. Quando o Isaac pergunta, pai, está o altar, a lenha, o fogo, mas onde está o cordeiro? Então são situações em que nós que temos o chamado do Senhor na nossa vida, em que nós que dizemos, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Temos que entender que às vezes o nosso falar, deixa para lá, eu já fiz a minha parte, né? Muitas vezes falamos isso, deixa que Deus vai tratar, deixa que Deus vai cuidar.
ele faz parte da promessa. Amada, o seu esposo faz parte da sua promessa, ele faz parte do seu chamado, porque você recebeu e ele já está aliançado com você através do ato do casamento. E a mesma coisa são com seus filhos, né? Aqueles a quem você ama, aquele a quem você alcança, eles fazem parte da promessa do Senhor na sua vida, né? Sara duvidou, ela colocou uma pessoa para gerar um filho que não era o filho da promessa, e nem por isso, mesmo Agar gerando o filho que não era o filho da promessa, o Senhor deixou de honrar sua promessa e ao mesmo tempo honrou Ismael. Ele também deu a boa parte a Ismael, mas ele não disse que Ismael levaria ao reino a geração de Abraão, né? Não foi isso que aconteceu. Quem iria levar eram os filhos de Sara. E ela fazia parte daquilo, era importante ela entender, mas ela não conseguia ver com aqueles olhos naquele momento. Então você que nesse momento está confinado, está em quarentena, está vivendo esse profundo embate entre a carne e o espírito, entre servir ou não servir, entre obedecer e praticar, preste atenção no que eu estou te dizendo, receba no seu coração. Nós somos filhos do rei e co-herdeiro da graça, porque somos chamados de filho, e todo aquele que é chamado de filho tem direito à herança do Senhor. E se você recebeu essa herança e o seu cônjuge está com você, a sua esposa ou o seu esposo, você está caminhando sozinho, receba agora em nome de Jesus essa palavra. A profecia do Senhor, a ministração do Senhor é para você e para sua casa. A promessa vai se estender, porque o Senhor diz aqui na palavra que a aliança já tinha sido feita. Quando Deus faz essa aliança com Abraão, Abraão já tinha a aliança dele com Sara. Então não desista do seu marido, não desista dos seus filhos, não desista da promessa de Deus na sua vida, não desista de tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos para tomar conta, né? Abra o seu coração, abra a sua boca, entrega o seu esposo, a sua esposa a Deus, entrega a sua família nas mãos do Senhor, os seus filhos, né? Seja vaso na mão do oleiro. Deixa Deus te usar como exemplo, para que esse exemplo vivo seja o agente transformador dentro da sua casa, para que Deus veja, para que seu esposo e sua família vejam o agir de Deus perante você, né? Na sua transformação, no dia a dia. Eu não tenho como hoje vir aqui num dia, hoje é dia do meu aniversário de casamento, eu estou completando com a Igreja Assembleia de Deus, né, 18 anos, a maioridade, né? Então, em fevereiro nasceu a Assembleia de Deus e em abril eu me casei, né? São 18 anos, né? Quantas histórias temos? Quantos momentos passamos juntos, né? É toda uma vida, né? E eu oro todos os dias pela minha família, eu oro todos os dias pelo meu esposo, pelo meu filho, pela minha filha, né? Eu oro pelos meus pais. Então a promessa de Deus, quando Deus faz a promessa na vida da gente, quando Ele ministra, quando Ele derrama dos altos céus a boa palavra, né? A sua herança, a sua unção, porque a unção vem do reino, a unção não vem do homem, a unção ela vem diretamente do trono do Deus vivo. E nós temos que receber isso na nossa vida, não só para mim, particularmente, na minha vida individual, e dizer por aí que a salvação é individual, se não quiser buscar a Deus, não busque. Não faça isso, minha amada, meu amado. Ore pela sua família, dê valor àqueles que estão à sua volta, ame de todo o coração aqueles que estão com você o tempo todo. Saiba valorizar esses momentos que você está dentro de casa, confinado, isolado, né? Mostre como é ser amoroso, como é o amor de Deus, como é o amor ágape, como é o amor de Cristo. Dê a esses que estão aí do seu lado, que às vezes te magoam, te machucam, o mesmo amor que você recebe do Senhor. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. Gostaria de falar mais porque eu falo muito, mas isso é o que Deus colocou no meu coração. A promessa é para você e para a tua casa, é para você e para toda a sua parentela. Essa é a promessa que Deus vivo, o nosso Redentor, o nosso Salvador nos deu. Amém? Um beijo no coração de vocês. Tô louca para voltar à nossa consagração, tá bom? A paz do Senhor Jesus.